Oi, gente. Então vamos para o tópico 17 agora e vamos falar da resolução de sociedade em relação à parcela de um dos sócios. Se a gente pensar no termo resolução, a gente tem que, na verdade, analisar um pouquinho o termo dissolução. Por que isso? Na aula passada nós falamos, no tópico anterior, 16, falamos sobre a dissolução de sociedade, né? E falamos rapidamente sobre o princípio da preservação da empresa, em que um sócio ou alguns sócios representativos da minoria do capital social podem requerer ao juízo a permanência daquela sociedade, adquirindo a participação dos sócios retirantes ou eventualmente liquidando a participação deles, mas continuando, ainda que com um capital social menor, com aquela sociedade. Isso é a resolução. Tá? Então, o que significa o termo resolução? Resolução é quando a sociedade se resolve, né, definitivamente em relação àquela participação societária. Tá? O termo dissolução, antes do Código Civil de 2002, como o Código Civil não dispunha nada acerca do direito de empresa, e isso aconteceu após o Código Civil de 2002, que foi a unificação do direito privado, até boa parte da doutrina utilizava o termo dissolução parcial. Esse termo, dissolução parcial, tecnicamente falando, ele não é o termo mais adequado para explicar, para justificar a quebra do vínculo contratual entre sócio e sociedade. Por que eu digo isso? Duas, na verdade, são as razões para que o termo resolução é mais adequado do que o termo dissolução parcial. Se a gente for pensar na questão do sócio em si, a sociedade ela não se dissolve parcialmente em relação ao sócio. E é sobre isso que a gente está analisando. É a quebra do vínculo contratual sócio-sociedade. Então, a partir do momento que o sócio se retira da sociedade, ou ele é expulso da sociedade, ou ele vem a falecer, por exemplo, a sociedade tem que se resolver em relação a ele. Então, o termo é resolução e não dissolução parcial. Ela não se dissolve parcialmente em relação a ele. Mas tem um outro ponto bastante importante também. Imaginem vocês, então, que esse sócio se retire da sociedade. E para isso, os sócios remanescentes, eles adquirem a participação desse sócio. Então, vejam bem, ele tem uma participação no capital social e ele se retira da sociedade. O sócio que permanece nessa sociedade, ele adquire as cotas automaticamente integralizando, né, transferindo a ele aquelas cotas. A pergunta que eu faço é, o capital social permanece inalterado ou não? Obviamente, permanece inalterado. Então a pergunta que eu faço é a seguinte, houve dissolução, ainda que parcial, dessa sociedade? Não. Se o capital social permaneceu inalterado, não houve qualquer dissolução nessa sociedade. No entanto, ela se resolveu em relação àquele sócio que se retirou. Agora, óbvio, se este sócio se retira da sociedade e os remanescentes não têm condições, não têm capital suficiente para adquirir aquelas cotas, obviamente que a sociedade se liquidará, né? Ela liquidar-se-á em relação às cotas do sócio retirante. Segundo aquela regrinha lá do artigo 1031, será realizado um balanço especial de verificação para apurar o valor patrimonial dessas cotas e a sociedade se reduzirá proporcionalmente àquelas cotas, diminuindo então o seu capital social. Aí sim, se eu for analisar pelo capital social, houve uma dissolução ainda que parcial, tudo bem, mas lembre-se, em relação àquele sócio, não. Em relação àquele sócio, houve a resolução definitiva de qualquer vínculo jurídico, certo? Portanto, essa palavra, esse termo dissolução parcial, além de tecnicamente inadequado, ele pode demonstrar, de certa forma, até uma falta de tecnicidade jurídica. Por que eu digo isso? Imaginem vocês uma ação judicial. Então, se o advogado, né, o patrono do interessado, entra com uma ação e o nome in iuris dado a essa ação é dissolução parcial, é claro que o distribuidor vai aceitar, o escrivão vai mandar concluso, o juiz não vai julgar pela inépcia dela por conta da inadequação do nome in iuris. No entanto, o advogado talvez da outra parte que
tenha talvez um apuro técnico maior no direito empresarial, vai observar aquele termo e vai, obviamente, deduzir que talvez não haja um domínio tão grande, favorecendo assim a defesa, né, em relação àquela ação judicial. O termo mais correto mesmo, o nome da ação seria ação de resolução de sociedade em relação à parcela de um dos sócios. Ponto. É simples, tá? O próprio Código Civil de 2002 já utiliza o termo resolução em relação à parcela de um ou de mais sócios, né? De uma forma obviamente bem mais adequada e bem mais acertada do que o termo dissolução parcial, tá? Que não é em todos os casos que ocorre essa dissolução parcial, sempre analisando em relação ao capital social, tá? Agora, em relação ao sócio, ela não se dissolve, ela se resolve. Imagine vocês uma sociedade que nenhum sócio sai e eles resolvem diminuir o capital social. Essa redução do capital social não é de certa forma uma dissolução parcial? E ainda assim, não se fala em retirada de sócio ou não, apenas o capital social diminui, certo? Então, o termo dissolução parcial é tecnicamente inadequado, tá bom? Outra coisa importante falar sobre a resolução antes de falar das causas é sobre aquele já comentado no tópico passado sobre o princípio da preservação da empresa. Sempre o juiz vai optar pela tentativa, né, no seu julgamento, obviamente, pela tentativa de possibilitar, permitir que a sociedade continue. Não a sua dissolução, mas sim através da sua resolução. Se um sócio está descontente e entra com uma ação de dissolução de sociedade, o outro sócio queira permanecer com ela, o juiz certamente vai optar por essa linha, por esse caminho, tendo em vista justamente o princípio da preservação da empresa, né? Mesmo que a sociedade ela se resolva e ela obviamente diminua em relação ao seu capital social, irá permitir o quê? A permanência dos contratos, das relações de trabalho, do cadastro perante o fisco, circulação de riquezas, a geração de rendas e tudo mais. Então isso que é bastante importante, vocês lembrarem, tá? O princípio da preservação da empresa sempre deve ser respeitado, sempre deve ser, na medida do possível, aplicado em casos em que se trata de, enfim, desavenças ou situações em que não exista mais aquela affectio societatis, em que se a demanda caminhar no sentido de dissolver a sociedade e um sócio evitar que isso aconteça ou desejar evitar que isso aconteça, certamente esse sócio poderá ter êxito na ação, tendo em vista o princípio da preservação da empresa, tá? Basicamente, a sociedade ela pode se resolver de forma administrativa ou judicial, tá? Então, de forma administrativa, talvez o modo mais comum, mais corriqueiro, né, que comumente a gente acaba observando, pela vontade dos sócios. Um sócio resolve se retirar, o outro concorda e fazem, né, um acordo, enfim, em relação àquela retirada. Ou se reduz o capital social, ou o sócio sobrevivente, ou sócio remanescente, enfim, ele adquire as cotas do sócio retirante, ou eventualmente até o falecimento do sócio, né, em que ou os herdeiros ingressam nessa sociedade, ou ela se resolve em relação a eles liquidando aquelas cotas. Tudo isso vai depender, na verdade, de um consenso, tá? Esse é o modo mais corriqueiro, mais comum que a gente acaba observando aí, que é a resolução na esfera administrativa. Mas existe outra forma, não é só o exercício do direito de retirada, porque o exercício do direito de retirada, lá do 1029, ele fala a respeito a gente tem que cuidar muito isso por conta principalmente do artigo 1077. O que a gente precisa ressalvar aqui? Quando uma sociedade ela vem a se resolver em relação a esse sócio, precisa saber se essa sociedade ela é contratada por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Então vamos imaginar que um sócio queira exercer o seu direito de recesso ou o direito de retirada ou a dissidência, né, desse sócio. Se a sociedade for por prazo indeterminado, ele sim pode se retirar a qualquer tempo, desde que comunique os demais sócios com prazo mínimo, né, de antecedência aí de 60 dias em que ele comunica e aguarda esse prazo de 60 dias
para que os demais sócios se manifestem no seguinte sentido: eu quero adquirir a tua participação, e esse direito de preferência todos os sócios terão igualmente, de acordo com a participação no capital social, ou ninguém tem interesse e a sociedade aí sim deverá ser liquidada em relação àquela participação, através de uma ação judicial de resolução de sociedade. Então, nesse caso, por ser por prazo indeterminado, ninguém é obrigado a estar vinculado contratualmente a outra pessoa ad eterno. Então, há a forma de você quebrar esse vínculo jurídico. No entanto, nas sociedades contratadas por prazo determinado, em que há um início e um fim estabelecido no contrato social, o sócio não pode exercer o direito de recesso a qualquer tempo, né? Quando que ele poderá fazer isso? Quando o prazo dessa sociedade se extinguir, né? Quando eu falo isso, na aula passada, vocês lembram que a gente falou no tópico 16 sobre a dissolução de sociedade de acordo com o decurso do tempo, que está lá no inciso 1 do artigo 1033. Então, nesse caso, se os sócios permanecerem silentes, foi o que eu falei na aula passada, a sociedade se prorroga no tempo por prazo, aí sim, indeterminado. Mas, aquele sócio descontente que quiser sair dessa sociedade, ainda que os demais queiram continuar, aí ele poderá, certo? Por quê? Porque decorreu o prazo estabelecido no contrato. Então, quando nós falamos por prazo determinado, em tese, o sócio não pode se retirar antes de findo aquele prazo, salvo algumas situações em que implique o quê? A justa causa. Por exemplo, em alteração contratual em que implique em uma alteração substancial da essência da empresa, ou então vamos imaginar uma operação uma operação societária de grande complexidade, como uma operação de fusão, de incorporação, de cisão, quando altera substancialmente a própria natureza da empresa, aí sim é a justa causa que estabelece lá o artigo 1077 e este sócio poderá provar em juízo a justificativa que ele tem para se retirar da sociedade antes de findo esse prazo, certo? Então, né, se for por prazo indeterminado, a qualquer tempo, né, extrajudicialmente, ele poderá manifestar esse interesse e os outros sócios concordando, obviamente, ele se retira da sociedade. Agora, é claro, se não houver consenso, aí esse direito de recesso ele se dá na esfera judicial, tá? E tem o caso da expulsão administrativa, né? Então, pode o sócio ser expulso, ainda que de forma administrativa, né? não usando os meios judiciais? Pode. E são duas as situações, tá? Primeiro que tem que ser minoritário, não tem como você expulsar um sócio majoritário pela via administrativa. Primeiro de tudo é isso. Segundo, são duas situações. A primeira é se o contrato social prever. Então, se ele autorizar a expulsão de sócio minoritário, sim, é possível por uma simples alteração contratual. Segunda situação, quando o sócio for remisso. Isso significa dizer aquele sócio que não integralizou o capital social. As regrinhas estão presentes no artigo 1085 e no artigo 1004, parágrafo único, ambos, obviamente, do Código Civil. Só para que vocês tenham conhecimento do conteúdo, o que fala o artigo 1085? Ressalvado o disposto no artigo 1030, aí é a questão da expulsão judicial, é outra história. Então, ressalvado esse disposto, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Tá? E a Lei 13.792 ela acabou alterando um pouco o seu parágrafo único, porque diz o seguinte: antes falava, a exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim. O parágrafo atual, se não me engano, essa lei é de 4 de janeiro, tá? De 2019, que fala assim, ressalvado o caso em que haja apenas 2 sócios, a exclusão de um somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia, especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. Basicamente significa dizer, se são 2 sócios e um quer expulsar o outro, se esse outro que quer ser, que poderá ser expulso for minoritário, obviamente,
o majoritário poderá expulsá-lo independentemente de reunião de sócios ou assembleia especialmente convocada para esse fim. Foi isso, então, que a Lei 13.792 acabou permitindo. A doutrina ela se divide também, né? Uns reconhecem que isso permitiu uma certa celeridade, que permitiu a desburocratização, né, de uma possível expulsão. Outros já criticam, dizendo que ela, de certa forma, essa desburocratização, essa simplificação no processo de expulsão de sócio pode causar alguns excessos, né? Ou um poder do sócio majoritário muito maior do que aquele que ele já teria pelo fato de ele ser maioria, permitindo, portanto, essa expulsão. E é óbvio, é um processo traumático para uma empresa, né, para uma sociedade, e obviamente isso pode gerar um dano muito grande ao sócio expulso se não tiver uma razão muito evidente, muito clara daquilo, apenas uma desavença ou um desentendimento entre os sócios, um simplesmente pode pegar e expulsar o outro, sem respeitar um rito, sem respeitar um procedimento administrativo em que permita a ampla defesa do sócio, né, que corre o risco de ser expulso. Essa simplificação, portanto, pode gerar um excesso de poder em relação ao sócio majoritário, né? Então, é um pouco perigoso, sim, mas obviamente é inegável que a alteração do parágrafo único do 1085 acabou, de certa forma, facilitando bastante a questão de ser dispensável a realização de uma reunião para expulsar um sócio quando a sociedade é formada por apenas dois, né? Até um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas acabou levantando esse dado. Pouco mais de 85% das sociedades limitadas elas são constituídas por apenas dois sócios. Então, para você ter uma ideia, quanto isso favoreceu, né? A quantas sociedades agora a nova redação desse parágrafo único se aplica, né? Tá? E a tendência, na verdade, agora é baixar, mas não em relação a ter mais sócios, mas sim a ter apenas um. Mas essa é aquela crítica que eu sempre vou tecer aqui em relação ao parágrafo 1º do artigo 1052. É isso aí, em relação ao minoritário. Claro, tem o 1004, parágrafo único, que trata do remisso, né? Fala assim: os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social. E aquele que deixar de fazê-lo nos 30 dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente dessa mora, obviamente. Parágrafo único. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização, a exclusão do sócio remisso, ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado, aplicando-se em ambos os casos o disposto no parágrafo 1º do artigo 1031. O 1031 é a realização do balanço especial de verificação para a liquidação, né, dessa cota, a expulsão desse sócio, se ele já eventualmente integralizou parte disso, ou se não integralizou nada, a simples expulsão dele. Tá? O 1031, na verdade, tem a questão do seu parágrafo, é bem interessante. O parágrafo primeiro fala assim: o capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota. Óbvio, né? E aí você não precisa reduzir o capital social. Você vai expulsar aquele sócio, você pode integralizar a parte que ele não fez, justamente por ele ser remisso, tá? Estar inadimplente em relação a essa obrigação social, tá? E existe também, obviamente, né, a resolução da sociedade, não só pela expulsão, mas também pela morte de sócio. E a morte de sócio é a regrinha do 1028. Então, a regra é: a sociedade liquidar-se-á em relação às cotas do sócio falecido, para tanto aplicando-se aquela questão do balanço especial de verificação que fala o 1031, né? E nesse caso, quando a gente fala da morte de sócio, pode, né, porque a gente está falando de uma sociedade de pessoas, vamos sempre pensar que uma sociedade seja de pessoas, muito embora a sociedade também possa ser de capital, se os sócios assim atribuírem essa personalidade capitalista a ela, né? Já falamos sobre isso na classificação das sociedades, de pessoas ou de capital. Mas a grande maioria, quase a totalidade das sociedades limitadas, elas são constituídas como sociedades de natureza personalística e, portanto, nesse caso,
o sócio, quando ele vem a falecer, os seus herdeiros não podem automaticamente ingressar na sociedade. Tem que haver, primeiro, a vontade deles. Segundo, a aceitação do sócio sobrevivente, dos sócios remanescentes. Tá? Então, isso não é a regra. Qual é a regra? A regra é que no falecimento do sócio, liquidar-se-á as suas cotas. Então, é isso que se promove, a liquidação das cotas. No entanto, obviamente, os sócios que permanecem no quadro societário poderão sim integralizar as cotas desse sócio falecido, indenizando seus herdeiros, depositando o valor respectivo nos autos de inventário. Tá? Também a sociedade poderá ser resolvida em relação ao sócio quando o credor desse sócio requerer a liquidação das suas cotas. Tá? É claro que a falência do sócio também implica na sua resolução, né? Mas isso é por força judicial. Né? O juízo determina, através de uma dissolução da sociedade, porque existe a decretação da quebra. Não estou falando da sociedade em si, estou falando do sócio dessa sociedade, que é uma pessoa jurídica, a sociedade. Então, quando o sócio é uma sociedade, isso é perfeitamente possível, e este sócio vem a falir, o juízo determina que essa sociedade liquide essas cotas, obviamente. Tá? Mas é comum, quando o sócio, por exemplo, for uma pessoa natural e até mesmo uma pessoa jurídica, independentemente da decretação da sua falência, o credor desse sócio pode requerer ao juízo a liquidação das cotas desse credor. A regrinha está lá no artigo 1026 do Código Civil. Tá? E a expulsão judicial, acho que para encerrar esse assunto aqui, fala lá do artigo 1030 do Código Civil, que permite a expulsão, inclusive, do sócio majoritário nesse caso. O que fala o 1030? Ressalvado o disposto no 1004, obviamente, né, esse é o parágrafo único, que é no caso do sócio remisso, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Tá? Se de pleno direito excluído da sociedade, o sócio declarado falido ou aquele cuja cota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do artigo 1026. Quando nós falamos da expulsão judicial do sócio, né, e aí, claro, vamos imaginar que o contrato não preveja expulsão extrajudicial, vai ter que ser judicial. Vamos imaginar que o sócio seja majoritário e está pondo em risco os negócios da empresa, vai ter que ser judicial. Então, sempre, se não há previsão contratual, se não há cláusula permissiva, né, ou se o sócio for majoritário, deverá sim recorrer à via judicial. Certamente demonstrada em juízo a falta grave cometida por esse sócio. Tá? Então, basicamente é isso. A expulsão judicial e todos os outros casos em que, não havendo consenso, e aí, obviamente, se não há consenso, não há quórum de deliberação específico, demanda-se judicialmente a resolução da sociedade em relação a qualquer sócio. Tá? Então, a regrinha, basicamente, 1085 é o sócio minoritário, né? O 1030, que trata do sócio majoritário, e o 1004, esse sim, que trata do sócio remisso, especificamente, né, do sócio remisso, e a regrinha ali do parágrafo único desse artigo. Tá? Então são essas as situações. A sociedade se resolverá em relação àquele sócio, portanto, extingue-se a relação jurídica entre sócio e sociedade. Por isso o termo resolução de sociedade em relação à parcela de um dos sócios. É o que inclusive o próprio Código Civil nos traz, essa expressão muito mais adequada do que a expressão dissolução parcial. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.